Os irmãos podem se assentar. Amém. Amém, igreja. Vamos estudar a palavra do Senhor juntos nessa noite, depois de termos já lido a palavra, orado em torno da palavra, degustado dela em oração. Agora nós vamos também estudá-la, dando toda a nossa atenção. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 4 até o versículo 13. Enquanto você vai abrindo a Bíblia, eu vou dando uma explicação interessante sobre 2 Coríntios. 2 Coríntios não é uma carta muito fácil de se pregar sequencialmente, como normalmente nós fazemos. Porque a estrutura do apóstolo Paulo nessa carta, diferente da maioria das cartas, nos parece um pouco confusa. Honestamente, o apóstolo Paulo fala muito com o coração dele nessa carta. Então, ele vai e volta em certos temas que ele já trabalhou no passado. Mas o que é interessante é que ele nunca se repete por se repetir, ele sempre traz um ângulo diferente nos ensinamentos, mesmo aqueles que ele já apresentou no início. E hoje temos um desses temas que ele já abordou nos primeiros capítulos da carta, mas ainda assim ele nos traz com um olhar novo do Espírito Santo e uma aplicabilidade muito interessante na vida da igreja. 2 Coríntios capítulo 6, versículos 4 a 13, a palavra do Senhor diz assim: Pelo contrário, em tudo recomendamo-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós te agradecemos pela alegria de termos acesso à tua palavra, a esta maravilhosa revelação de Deus a nós, que nos revela o próprio Deus e a forma como Ele pensa, como Ele sente e o que Ele deseja para nós. Dá-nos graça, Senhor, de compreendermos a Tua voz nessa noite novamente. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando a gente é mais novo, no meu caso um pouco só mais novo, porque eu sou bem novo, eu sei que engana, mas nós gostamos de muitas curiosidades. A vida escolar, ela traz muitas curiosidades no mundo da física, da química, da biologia. E uma dessas curiosidades que sempre me fascinava era aquela que você pergunta quantas coisas cabem dentro de uma outra coisa. Isso sempre me fascinou, eu não sei porquê. Eu nunca fui muito bom em física, mas eu sempre gostava de saber quantos quadrados de 5 centímetros cabem num metro quadrado. E aquelas mais inúteis também. Quantas laranjas cabem na boca de uma pessoa? Quantas pessoas cabem dentro de um Uno Mille? Já tentou fazer isso antes? Às vezes a gente bateu um recorde na Igreja Presbiteriana de Brasília. Botamos 10 pessoas dentro de um Uno Mille para ir para um acampamento. Nem saímos da igreja, ficamos com medo. Quantos japoneses caberiam no Japão se você esgotasse cada pedacinho de terra que tem no Japão? E por aí vai. E uma dessas curiosidades da adolescência voltou à minha atenção quando eu e minha esposa mudamos para outro país, e ali, no seminário, as famílias dos meus colegas eram enormes. Alguns dos meus colegas tinham 4 filhos, 5 filhos, 6 filhos, 8 filhos, 12 filhos. Era coelho gospel. E eu lembro que, assim que nós chegamos lá e nos deparamos com essa verdade, com esses fatos, uma dessas perguntas que me veio à cabeça é: quantos bebês cabem dentro do útero de uma mulher ao mesmo tempo? Tá certo que muitos desses não eram gêmeos, mas eu fico pensando, quantos bebês cabem ao mesmo tempo? E, meus irmãos, eu confesso que eu fui atrás de pesquisar um pouquinho. E
Quando a gente lê sobre essa maravilhosa ciência divina da gestação de gêmeos, de trigêmeos, nós vemos que Deus atenta até para esses detalhes, porque quando uma mulher está grávida de gêmeos, de trigêmeos, o corpo dela se adapta de uma maneira surpreendente. É impressionante, meus irmãos. O útero das mulheres é bastante elástico. Apesar de ter limitações, mas o corpo vai se adaptando, a área da barriga, os próprios órgãos se reposicionam um pouco aqui, ali, aperta daqui, chega para lá, a pele da mulher se estica, nova pele é criada, tudo para dar um jeitinho de caber mais um. E sabe, meus irmãos, quando a gente pensa sobre a igreja do Senhor, nós estamos falando daquela que é uma gestante contínua. A igreja do Senhor sempre está gerando filhos espirituais, ou pelo menos também recebendo aqueles que, à medida que o tempo vai passando, são alcançados pela palavra de Deus, alcançados pelo Espírito Santo de Deus, se arrependem dos seus maus caminhos, se voltam para Deus, são regenerados, e agora eles também precisam ocupar um espacinho dentro dessa igreja. E não se engane, cuidar de filhos espirituais tem vezes que é muito mais difícil do que filhos biológicos. Porque os filhos espirituais, diferente dos filhos biológicos, vivem, muitas vezes nesse mundo, com uma série de vícios e aprendem o caminho do mal, o caminho da maldade. E receber esses novos filhos espirituais e cuidar deles não é tarefa pequena, mas é tarefa de crente, é tarefa da igreja. Nós precisamos ser uma igreja que cuida de todos aqueles que Deus decide colocar para dentro da família, os galhos que Ele vai enxertando na videira. Nós temos uma responsabilidade. E o apóstolo Paulo, que algumas vezes já nos disse para sermos imitadores dele, porque ele é imitador de Cristo, ele decide exemplificar com a sua própria vida, com o seu próprio ministério, esse coração alargado. E como que esse coração alargado ajuda a igreja a cumprir a sua missão. Tem 3 áreas aqui que um coração alargado de crente deve saber fazer para ajudar no crescimento espiritual de outras pessoas. Um coração alargado tem que se submeter e suportar males. Em segundo lugar, um coração alargado tem que saber falar a verdade em amor. E terceiro lugar, um coração alargado desiste de si mesmo em favor de outros. Se submete a suportar males, fala a verdade em amor e desiste de si em favor de outros. Na outra semana, antes da semana passada, quando vocês ouviram um sermão belíssimo do pastor Carlos Mendes, nós vimos falando no capítulo 6 e no final do capítulo 5, sobre esse ministério da reconciliação. Vocês lembram disso? Nós vimos essa atividade reconciliadora de Deus, e Paulo se colocando como um embaixador da reconciliação em nome de Deus, ensinando que a obra de Jesus é uma obra de reconciliar todas as coisas consigo mesmo e também nos ensinar a nos reconciliarmos com Deus e uns com os outros. E ele continua dentro desse tema. Ele lembra que os coríntios não deveriam receber a graça de Deus em vão. É o que ele falou nos versículos 1, 2 e 3 do capítulo 6. E que agora eles deveriam abrir os seus corações e eles mesmos se reconciliarem com o apóstolo Paulo. Meus irmãos, essa carta de 2 Coríntios, a gente poderia dizer que é basicamente uma carta de reconciliação. Havia um enorme problema dessa igreja com o apóstolo Paulo, uma série de calúnias foram difundidas, falsas ideias a respeito da reputação do apóstolo Paulo, e ele está lutando não somente pela sua reputação, mas pela reputação de Deus no meio de tudo isso. Ele está basicamente dizendo para esses irmãos: tudo o que vocês estão pensando não poderia estar mais longe da verdade. Bastava que eles verificassem o grau de devoção e de afeto que o apóstolo Paulo vinha dedicando a eles durante todo esse tempo. Olha o que ele diz no versículo 11, veja comigo. Para vós outros, ó coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Abrem-se os nossos lábios. Quando você lê isso, parece que Paulo está falando que ele está rindo, né? Mas, na verdade, não é isso. Essa expressão idiomática era a ideia de você falar algo de forma direta, de forma verdadeira. Mas é muito mais do que só falar as coisas verdadeiras. Paulo usa essa expressão que era muito utilizada no contexto de família.
O contexto da instrução de um pai para com os seus filhos. Aquela fala verdadeira cheia de candura. Uma franqueza paternal que visa o bem dos seus filhos em mais alta conta. E ele faz isso porque, ele diz aí, o coração está alargado. Não tendes limites em nós. Tinha muito espaço para os coríntios nas afeições do apóstolo Paulo. Não tinha restrições para eles. Eles não estavam assim esquecidinhos num canto empoeirado do coração do apóstolo Paulo. Pelo contrário, era um coração grande que cabia todo mundo. Eu não sei se você entende como é que a gente mensura esse tipo de amor. Hoje tem muita gente que diz, olha, filhos falam isso com os pais muitas vezes, olha, papai, mamãe, eu te amo de um tantão assim. Aí eles abrem o braço, né? Desse tantão assim, papai. Mas é desse tamanho? É, papai, desse tamanho. Mas o que as pessoas querem dizer quando elas falam isso? Quando um casal apaixonado, um casalzinho apaixonado, fala esse tipo de coisa um para o outro, eu te amo de montão, eu te amo de paixão. O que isso significa? Significa apenas que os nossos sentimentos, as nossas emoções são elevadas, aquecidas, e a gente tende a se sentir mais assim quando a gente ganha um presente que a gente gosta, não é? Quando alguém faz alguma coisa, fala daquela viagem que vocês vão fazer, como eu te amo demais. Mas a gente não se sente dessa forma quando a gente recebe uma bronca, ou quando alguém fala alguma coisa que a gente não gosta. Meus irmãos, o problema do amor estritamente sentimental, e infelizmente eu e você tantas vezes lemos a Bíblia com as lentes do amor meramente sentimental, pós-moderno, romântico. O problema é que esse amor não pode ser verificado, além do que as palavras dizem. Quão grande ele é? Eu estou te falando que é grande, ponto final. Mas o amor paternal de Paulo para com esses coríntios podia sim ser verificado. Ele podia ser recordado por causa de todas as ações de cuidado que produziram um fruto concreto, espiritual, na vida dessa igreja. E a primeira coisa, a primeira evidência do coração alargado de Paulo para essa igreja é o fato que ele suportou males terríveis em favor dos seus filhos. Versículos 4 e 5, veja comigo. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Na muita paciência. Meus irmãos, se tinha uma virtude que a gente pode definir o apóstolo Paulo, é a virtude da paciência. Todo o ministério desse homem foi caracterizado pelo sofrimento, pelas dores, pelas dificuldades, desde o dia que ele se converteu. Ele nunca teve férias. Nunca teve férias. Já parou para pensar nisso? Deus converte o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo agora pensa que ele vai ter uma folga, um Cancún gospel, ele fala, não, Deus fala, trabalho, trabalho, trabalho. E aquele que perseguia a igreja, de uma hora para outra, passa a ser perseguido com a igreja, sendo ele um dos principais representantes. E agora ele faz essa lista com 9 itens, e eu vou ajudar vocês a ver as categorias desses itens aqui. Os primeiros 3, esse primeiro conjunto é um sofrimento em termos gerais. Ele fala aflições, privações e angústias. O ministério do apóstolo Paulo sempre foi um ministério no qual ele nunca teve tudo o que ele precisava para fazer o ministério. Muita privação, muita dificuldade, nunca teve lugar direito para encostar a cabeça, nunca teve abrigo em todas as cidades. Muitos dos seus amigos iniciais se voltaram contra ele. Era um homem cujo suprimento de fato era o Senhor. Esse segundo conjunto agora, veja, açoites, prisões e tumultos. São exemplos mais particulares do que Paulo passou nas cidades onde ele fez as suas viagens missionárias. Vocês já pararam para pensar? Quando você faz uma boa leitura no livro de Atos, uma leitura atenta, detalhada, tem alguns detalhes que saltam aos olhos. Um deles é a quantidade de tumulto social no qual Paulo se encontrava. Gente, ele era um protestante no sentido vero da palavra. Quantas vezes os homens da cidade, os líderes da cidade queriam pegar Paulo à força, ridicularizá-lo, apedrejá-lo. E a semelhança do Senhor Jesus Cristo, ele muitas vezes saía por aqui, saía por ali. Priscila e Áquila tinham que interferir, Gaio e Aristarco. Era uma confusão, meus irmãos. A vida desse homem nas ruas não era simples, e muitas vezes ele de fato foi parar nas prisões, nos açoites,
foi de fato chicoteado e tratado como seu próprio Senhor. E tem aqui um terceiro conjunto de dificuldades que ele chama de trabalhos, vigílias e jejuns. A tradução também não favorece muito, parece que a gente está vendo aqui só a atividade espiritual do apóstolo Paulo, mas na verdade ele continua falando das privações, o seu trabalho, as suas vigílias, que faziam com que ele trabalhasse até tarde em favor da igreja, de um homem que muitas vezes perdia o seu sono, durante a noite, insônia, tinha que sair correndo daqui para lá, tinha que cuidar da igreja em oração, um homem que estava sempre de joelhos em favor da igreja. Os jejuns aqui é porque de vez em quando ele ficava sem comer mesmo, passava fome, tinha dificuldades. Meus irmãos, a gente não deve entender o sofrimento de Paulo aqui, isolado da missão paternal de Paulo com essa igreja. Paulo está falando como um pai que perde o sono pelos seus filhos. Quantos de vocês, pais, já perderam o sono por causa dos seus filhos, por qualquer motivo que seja? Eu lembro na época que eu era adolescente e uma amiga da escola decidiu fazer a festa de aniversário dela numa boate. Eu nunca tinha ido numa boate na minha vida, meus irmãos, mas eu queria estar no grupo da escola. E eu implorei para o meu pai para que eu fosse na festa na boate. João Inácio, tem que lidar com o Mateus Inácio, né? E eu lembro, é porque hoje eu sou pai, né? E eu fico colocando no lugar do meu pai a quantidade de instruções, a quantidade de sermão que eu ouvi no carro antes de entrar na boate, meus irmãos. Hoje se explica. Ele já estava perdendo o sono antes da hora. Porque, filho, não faça isso. Olha, o horário é esse, tem que voltar com tal pessoa. Tem que, cuidado com esse tipo de situação, cuidado com esse tipo de coisa. Ele acabou deixando. Graças a Deus eu não criei gosto por esse tipo de coisa e saí de lá para falar para nunca mais ia voltar. Porque, de fato, eu tive que observar um monte de coisa para eu não querer mais aquilo. Mas, meus irmãos, é tão interessante. Pais perdem sono. Essa é a vocação deles. Quem cuida de outras pessoas necessariamente vai sofrer as dores do parto e as dores da criação. E essa é uma vocação inevitável. Tem muita gente que entra ali no meu gabinete e fala assim: pastor, olha, eu não sei mais o que eu faço, eu estou perdendo o meu sono, eu não queria que meu filho me desse tanta dor de cabeça. Aí eu falo assim: você entendeu para o que Deus chamou? Você é pai e ele é filho. Você achava que ia ser diferente? Pensa no Senhor Jesus Cristo nos 3 anos que ele caminhou com os discípulos. Meus irmãos, seria tão bom que Pedro entendesse tudo de primeira vez. Seria tão bom que Tomé não fosse um incrédulo. Não, seria tão bom que Judas não fosse um espião infiltrado. Seria tão mais fácil, meus irmãos. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo laborou em torno dos seus filhinhos espirituais, dos seus discípulos. E conosco não será diferente. Isso nos faz apreciar sérias aplicações sobre a vida. Primeira coisa, filhos, sejam biológicos ou espirituais, está na hora de ser mais grato pelos seus pais. Filhos, nós fazemos pouco caso do zelo e do esforço dos nossos pais. Tendemos a ouvir tudo que eles falam e relevar, falar: olha, eu não concordo com nada disso, mas estava na hora de você começar a ser mais grato e expressar essa gratidão. Eu lembro de um colega de seminário que falou que certa vez o filho dele decidiu que ia preparar um bolo. Ele queria aprender a preparar o bolo, 5 anos de idade. O filho entrou no YouTube e foi aprender a preparar um bolo. E aí o filho foi lá, né, sozinho, pegou as coisas na cozinha, num dia que os pais não estavam em casa, e preparou o seu bolo. Horrível, meus irmãos, terrível, experiência desastrosa. E os pais chegam de noite do trabalho, a babá ficou cuidando dele o dia inteiro, ou não, certo? Mas o menino chega à noite e apresenta aquele caos para os pais. E ele fala: eu fiz um bolo para vocês, aquela farinhada, aquele leite condensado espalhado. E eles: é mesmo, filho, mas é aniversário de alguém? Não. É porque eu achava que tinha que fazer bolo toda vez que a gente estava agradecido por alguma coisa. Eu queria agradecer vocês, porque vocês são os meus pais. Aí você come farinha, come leite condensado, e é bom comer, porque ele vai esperar. Meus irmãos, nós temos que valorizar o cuidado dos nossos cuidadores. Muitas vezes sabia que não são apenas pais biológicos. Eu gostaria de dizer também dos pais espirituais. Sabe, meus irmãos, eu caminho do lado de cá do conselho e eu não vou falar em favor próprio, eu vou falar em favor dos meus irmãos. Esses presbíteros amam a igreja. Encontrei com o reverendo Lu Priolo agora na quarta-feira,
e estávamos falando sobre aconselhamento bíblico, e ele perguntou para mim assim: Mateus, você sabe que aconselhamento bíblico só dá certo se tiver um conselho bom na igreja, né? Eu falei: eu sei. Ele falou assim: o seu conselho, ele perguntou para mim: o seu conselho é bom? Eu falei assim: rapaz, meu conselho é um dos melhores do país. E não é porque a teologia deles é só boa, não, meus irmãos. É porque esses homens amam a igreja do Senhor e choram por ela, e oram por ela. Pastor Vadislau escreveu um livro chamado Quem Cuida de Quem Cuida. Quem cuida de quem cuida. E eu te pergunto, meus irmãos, vocês estão pastoreando em oração o coração dos presbíteros de vocês? Vocês estão orando por eles? Não somente os presbíteros, mas os diáconos também. Aqueles que se esmeram em cuidar do patrimônio da igreja. Aqueles que trabalham invisivelmente quando ninguém está olhando. Será que nós temos cuidado em oração daqueles que cuidam dos nossos discipulados? A gente cobra tanto dos nossos discipuladores, mas e eles? Quem discipula eles? Quem cuida deles? Está na hora da gente começar a fazer uns bolinhos de farinha e leite condensado para aqueles que cuidam de nós. Se não isso, pelo menos dizer: olha, obrigado pelo seu cuidado. Nós amamos o que você tem feito e valorizamos em Cristo a obra que o Senhor tem realizado por meio da sua vida. Mas nós não podemos evitar o sofrimento. Todo aquele que segue o Senhor Jesus Cristo segue o servo sofredor de Isaías. Todo mundo que quiser ser leal ao Senhor Jesus Cristo precisa lembrar que nós compartilharemos das suas provações. Mateus 10, 24, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Uma referência ao sofrimento conjunto de Cristo com os seus discípulos. Coração alargado é um coração que sofre, meus irmãos. Mas, em segundo lugar, um coração alargado também fala a verdade em amor. Veja que a partir do versículo 6, Paulo vai falar agora da integridade moral dele em tudo isso. Olha o versículo 6. Na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Paulo não está aqui, meus irmãos, te contando vantagem do quão espiritual ele era. Não, ele está falando a verdade dos fatos. A sua consciência para com o Senhor era pura. Na doutrina que ele falava e no seu proceder, ele buscava a sua castidade espiritual. Ele buscava uma sinceridade de coração. Seu coração diante do Senhor era autêntico. O Paulo que falava com eles era o mesmo Paulo diante do Senhor e em todas as áreas da vida. Ele fala no saber, no conhecimento das Escrituras, no zelo pela sã doutrina, na longanimidade, ou seja, um homem que não era facilmente provocado à ira, era esticável, suportava com paciência toda a indignidade e toda a afronta. Eu confesso, irmãos, que quando eu vou lendo a segunda carta aos Coríntios, muitas vezes eu fico pensando, se fosse eu no lugar do apóstolo Paulo, eu já tinha dado um pé na orelha desse povo, porque esse povo era muito complicado. Mas o apóstolo Paulo resistia, porque sabia que essa igreja não era dele, era a igreja do Senhor, na bondade. Mesmo quando eles o maltratavam, ele era gentil, ele era doce no temperamento, na maneira, ele era cortês, ele era afável. No Espírito Santo, eu achei tão interessante essa expressão aqui, ele fala, no Espírito Santo. Significa que todos os dons espirituais de Paulo eram exercícios reais e ações do Espírito Santo. Fossem ordinárias ou extraordinárias, o apóstolo Paulo era alguém que andava sintonizado com Deus, e ele diz, no amor não fingido, sem dissimulação, não sendo somente em palavra, mas também em ação e em verdade. Meus irmãos, quem tem coração alargado, precisa em primeiro lugar lembrar que o seu testemunho diante do Senhor tem que ser puro, tem que ser íntegro. Mas veja que ele também fala agora das estratégias e armas empregadas. Olha o versículo 7. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Não somente Paulo era íntegro, mas aquilo que ele dizia era verdadeiro. A palavra dele se pautava pela verdade, a verdade de Deus, no poder de Deus. E ele usa essa linguagem militar aqui, né? Pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Eu achei muito curiosa essa expressão, eu fui dar uma fuçada no grego, e uma tradução possível para isso seria as armas da mão direita e as armas da mão esquerda. Você lembra da imagem de um soldado romano, como ele era? Ele empunhava 2 itens importantíssimos, além da armadura do capacete, era uma espada e um
escudo. Tolice é você achar que você consegue lotar direito só com um deles. Se você só tem espada, você está vulnerável. Se você só tem escudo, você não consegue produzir dano. Talvez você consiga improvisar aqui e ali, usar o escudo para bater e a espada para se defender, mas via de regra, um bom soldado deveria ser capaz de utilizar tanto as armas de ataque quanto as armas de defesa. O apóstolo Paulo se via, meus irmãos, dentro de uma verdadeira batalha espiritual. E a palavra da verdade e o escudo da fé são utilizados aqui, são referências a Efésios capítulo 6, quando nós lemos sobre a armadura do Espírito. E Paulo está falando aqui, não de armas reais, mas ele está falando justamente da sua apologética. Você já ouviu essa expressão antes, apologética? O que significa dar uma apologia? Para quem fala em inglês aí, né, to apologize. O que significa isso? Às vezes a gente fala que é dar uma desculpa, né? Desculpa aí, né? Eu vou pedir desculpa. Mas é mais do que isso. Dar apologia é dar uma argumentação de defesa, ou propor algo que possa retificar uma forma de pensamento, possa consertar. Paulo tinha tanto uma apologética, e agora eu vou utilizar a palavra da apologética mesmo, tá? Se você gosta de estudar apologética, a gente chama de apologética ofensiva, que é aquela na qual você propõe, por meio de afirmações de verdade, o conteúdo da fé, o conteúdo do cristianismo. Ou uma apologética defensiva, na qual agora as suas afirmações visam refutar as objeções contra a fé cristã. Se você é um crente e tenta evangelizar alguma pessoa, a gente faz isso o tempo inteiro. Mesmo sem você perceber qual é a linguagem certa, nós fazemos isso o tempo inteiro. Ora, nós estamos tentando afirmar o caminho da fé cristã. Esses dias os meninos estavam perguntando para mim como fazer uma defesa apologética do problema do mal. Fácil, né? Simples assim, né? Problema do mal. Vai, pastor, se vira. E eu falei para eles, meus irmãos, nós não temos só que ficar tentando filosoficamente resolver o problema do mal, mas nós temos que afirmar quem Deus é em relação ao mal. Nós afirmamos a pessoa de Deus, e inclusive usamos o próprio problema moral do mal como um dos argumentos para a existência de Deus. Agora, essa seria mais ofensiva, mas defensivamente, você poderia talvez estar lidando com alguém que não acredita na ressurreição de Jesus, e ele vai dar agora para você todos os argumentos do porquê não acreditar na ressurreição de Jesus, e você vai agora refutar cada um deles, essas objeções. Eu não acredito na predestinação. Não tem problema, o apóstolo Paulo já refutou há muito tempo atrás, vai ler Romanos 9, e você vai aprender a refutar com o apóstolo Paulo. É assim que funciona, meus irmãos. Ora nós fazemos um, ora nós fazemos o outro, mas ambos são importantes para nós defendermos a fé cristã. Vou citar agora William Lane Craig, para mim um dos maiores apologetas de todos os tempos. Ele diz o seguinte: nossa tarefa não é apenas mostrar que o cristianismo é sensato, mas demonstrar que as outras visões de mundo são insensatas. De acordo com as Escrituras, a apologética é tanto defensiva quanto ofensiva. A armadilha para a gente achar aqui que Paulo está falando apenas de uma apologética para os de fora, né? Para defender a fé perante os estoicos, perante os epicureus, perante os hedonistas. Não. Ele está também falando de uma apologética para o próprio povo de Deus. Não são só apenas os de fora que precisam ser convencidos e persuadidos da verdade. Somos nós. Nós precisamos acatar o Evangelho e ouvir esse Evangelho que nos corrige, que nos redireciona. Meus irmãos, é aquilo que a gente diz, um coração alargado tem que aprender a falar a verdade em amor. Já ouviu essa expressão antes? Falar a verdade em amor, doa a quem doer. Meus irmãos, isso é tão difícil hoje em dia, a gente está acostumado com o Evangelho, que é uma espécie de engano adocicado, que só passa a mão e faz carinho. É tão difícil falar disso hoje em dia, mas pense no seguinte, eu estava ouvindo um sermão de um pastor que eu gosto muito, e ele falou assim, imagina que você vai levar o seu carro todo problemático no mecânico. E está lá, você sabe que tem muito carro problemático por aí, e está na hora de fazer uma revisão nele, e ao término ali da inspeção do seu carro, o seu mecânico só diz para você o que você quer ouvir.
em vez de falar a verdade do seu carro. Ele fala assim, olha, não tem problema nenhum não, você nem precisa gastar dinheiro, está tudo bem. Aí você fala para os outros, nossa, é por isso que eu gosto desse mecânico. Resolveu o problema do seu carro? Não. Continua enguiçado, continua aquela porcaria andando lá. Imagina que você vai no médico para fazer uma bateria de exames sobre os seus problemas de saúde. Mas o médico, por ser um amigo da família, ele se recusa a lhe dizer a verdade sobre o que você tem, só porque ele não quer arriscar ferir os seus sentimentos. Não, você não tem problema nenhum, não. Pode ir, pode fazer a sua viagem, está tudo tranquilo, vai dar tudo certo, sorria, olhe para a câmera, está tudo bem. Meus irmãos, em ambos os casos, eu tenho certeza que a maioria das pessoas ficaria furiosa ao descobrir que existe alguém em quem elas confiam, mas essa pessoa sacrifica a verdade para evitar um conflito temporário e para fazer você se sentir bem. Meus irmãos, nós estamos tão impregnados de auto-engano e esquecimento de Deus, que nós nos acostumamos com o evangelho, na qual quando o pastor já fala um pouquinho mais duro com a gente faz, ai, para, não gostei disso não. Pastor, calma, está sendo muito duro. Esses dias eu preguei um sermão duro de casamento. Geralmente, casamento, a gente fala umas coisas para encorajar o pessoal, mas esse foi duro. Oséias e a Dani. Malaquias, capítulo 2. E aí o Oséias tinha me ligado, estou dedurando o Oséias. O Oséias tinha me ligado no início da semana, falou, pastor, eu quero um sermão assim, bem firme de casamento. Eu falei, tem certeza? Ele falou, tenho certeza. Eu falei, então tá. Preguei Malaquias, capítulo 2, versículos 10 a 16. Depois você vai ler a faca lá, o que é o texto. E eu fiquei um pouquinho preocupado de ter sido um pouco duro demais. E aí, no final do casamento, fui lá conversar com o Oséias, falei assim, Oséias, desculpa se eu passei um pouquinho da conta. Ele falou, pastor, passou um pouco da conta? Você conhece o Oséias, né? Pastor, eu precisava ouvir aquelas palavras. Eu fico feliz que você não foi duro com os outros, você foi duro comigo. Meus irmãos, o amor verdadeiro, às vezes, ele é duro, o livro de Provérbios fala isso, mas é melhor ouvir a palavra dura e leal, cheia de amor, do que os afagos que afagam o ego, mas nos levam para o inferno. Nós precisamos hoje de uma apologética relacional, que nos capacite a nos importarmos de tal forma uns com os outros, que nós falamos as verdades que precisam ser ditas, tendo o interesse do próximo em mais alta conta. A gente não fala a verdade apenas para acabar com a raça das pessoas. Nós falamos a verdade porque cada um de nós está sendo conformados a Cristo. Estamos perdendo um braço aqui, um olho ali, estamos entrando nesse caminho estreito que nós, gordinhos, pecadores, não entramos muitas vezes. Mas é lá que Deus quer encaixar a gente. Ele quer botar a gente nesse caminho. E a nossa apologética relacional, ofensiva e defensiva, ela não pode ser puramente teórica, ela não pode ser desinteressada do crescimento alheio, mas ela tem que visar o crescimento do corpo de Cristo. Deixa eu perguntar isso para você. Você tem sido bom na apologética relacional? Você é bom nessa arte? Ela é uma arte. Você tem se desenvolvido nela? Você tem criado ocasiões na vida da igreja onde você consegue falar com as pessoas aquilo que precisa ser dito? E detalhe, e ouvir das pessoas aquilo que precisa ser ouvido também. Você sabe que só conviver no domingo não dá para fazer isso, né? Não dá. Tem que se envolver. Tem que buscar ocasiões na semana. Tem que participar de um grupo de discipulado. Tem que estar de vez em quando no grupo familiar. Tem que buscar ocasiões para que você e outros sejam abençoados nesse relacionamento. Meus irmãos, um coração alargado precisa aprender a falar a verdade em amor e ouvir a verdade em amor. Mas, em último lugar, um coração alargado, no fim das contas, acaba desistindo de si mesmo e se entregando em favor de muitos. Versículo 8 a 10. Por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Paulo agora passa a recomendar o seu ministério de coração alargado pela igreja, com 9 antíteses. Você já percebeu a quantidade de vezes que Paulo faz isso em 2 Coríntios? Ele usa esse padrão.
em que ora ele mostra o ângulo dos homens, a forma como os homens estão enxergando o apóstolo Paulo, mas ele também mostra a verdade de Deus, o que realmente é factual aos olhos de Cristo. Ele fala, olha, o meu ministério é por honra e desonra, infâmia e boa fama. Aqueles que julgavam Paulo de um ponto de vista humano, muitas vezes o consideravam desonrado e de má reputação. Mas ele conhecia a sua reputação em Deus. A sua consciência estava cativa ao Senhor. A sua honra não era aquela honra que os homens davam, mas a honra que o Senhor o dava. Pela sua fidelidade, a sua reputação era celestial. Ora, ele era tratado como enganador. Muitas vezes, queridos, Paulo foi visto como um impostor, sabia? Porque diferente de muitos dos pregadores que carregavam cartas de recomendação dos seus mestres, Paulo não tinha carta de recomendação. O que era a carta de recomendação de Paulo? Cristo morto e ressurreto. Aquele que o encontrou no caminho para Damasco não escreveu uma cartinha física e deu para eles. Pelo contrário, o que ele escreveu foi uma carta viva. A própria vida do apóstolo Paulo, transformada e agora habitada pelo Espírito Santo de Deus, era uma carta da verdade de Deus. E ele entregava essa verdade a outros. Para alguns ele era desconhecido, alguém que não tinha assim muita importância, muita relevância nos cenários locais gregos, mas para Deus ele era bem conhecido. Ele nunca foi desconhecido do Senhor, o Senhor o salvou pelo nome, o Senhor o elegeu desde antes da fundação do mundo. Para alguns, Paulo estava apenas morrendo. Ele era um cachorro velho largado nas ruas. Mas Paulo fala, e eu adoro essa frase, ele fala, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos. Eu gosto tanto disso, ele fala, tadã! Lembra que eu falei que Paulo para muitos era como aquela barata teimosa. Sabe como é que é aquela barata teimosa? Você tenta matar ela, você persegue ela, você joga Baygon em cima dela, e ela vai se arrastando, você canta um cântico de vitória, um hino de louvor ao Senhor, você dá um brado de guerra, mas ela continua se arrastando, e quando você apruma o ouvido, ela está falando, você não me pega, você não me mata. Esse era o apóstolo Paulo, trucidado, batido, chacoalhado, agitado de um lado para o outro, porém, vivinho da Silva. Sua força era o Senhor, sua vida era o Senhor. Mesmo que estivesse externamente entristecido pelas circunstâncias, ele estava alegre, ainda que ele estivesse deprivado dos recursos materiais, ele estava rico e enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Sabe, meus irmãos, às vezes quando eu estou conversando com pessoas, a gente está fazendo aqui um evangelismo aqui no CIA, no horário de almoço, conversando aqui em alguns restaurantes, tentando recrutar pessoas para, quem sabe, um dia a gente começar a fazer um culto no horário de almoço durante a semana aqui na Redenção. E a gente vai conversando com as pessoas e toda vez que eu estou tentando falar da alegria do Evangelho, eu tenho que tomar cuidado para não estar parecendo louco demais para as pessoas. Porque uma pessoa que não tem a Cristo, uma pessoa que não conhece a verdade, ela se agarra às coisas que ela pode tocar nesse mundo. As riquezas, as conquistas, a reputação, o currículo, é tudo aquilo que ela acha que ela fabricou. Mas para o crente, nossas coisas não são desse mundo. Nossas alegrias são eternas e dadas por Deus, não por nós mesmos. E nós precisamos reconhecer que existe uma diferença de mentalidade, mas essa é a segurança do apóstolo Paulo. Meus irmãos, que diferença faz conhecer Jesus? É Ele quem cuida de nós, apesar do que o mundo pensa. Os cristãos não precisam ceder à opinião do público, não precisam ceder à opinião do mundo, porque a nossa alegria está em sermos fiéis ao Senhor, quer as pessoas elogiem ou nos caluniem. Nós permanecemos alegres e contentes nas dificuldades mais difíceis, e é do Senhor que nós extraímos a nossa alegria. O nosso tesouro está em sermos fiéis e sermos do Senhor. Pastor David Livingstone, que é um missionário famoso na África, foi um missionário famoso escocês, certa vez recebeu uma carta de um amigo dele, que estava fazendo uma viagem missionária na América Central, e esse amigo manda uma carta agora para David Livingstone falando dos seus sacrifícios, de passar alguns dias entre os selvagens na África Central.
Mas David Livingstone responde para ele: eu te pergunto, esse é um daqueles sacrifícios que faz a sua recompensa ser apenas um estado de consciência agradável, uma consciência tranquila de se fazer o bem, uma paz de espírito, uma esperança de se obter uma recompensa celestial? Eu não quero saber dessa recompensa. Não é termos a nossa mente suavizada por atos de bondade pessoal, não. Nosso interesse são os outros e não nós mesmos. Meus irmãos, como nós podemos nos enganar e achar que simplesmente porque nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós somos muito bons? Não. O Senhor Jesus Cristo não pensou em si, pensou realmente naqueles por quem Ele estava se entregando, mesmo que a reputação dele viesse a ser a pior reputação, a mais invisível, a mais ignorada, a mais desimportante. Você é um crente que está pronto a servir ao Senhor, ainda que a sua reputação não seja assim de tanta valia para as pessoas? Quando eu estava na 6ª série, lá no Sigma, e eu fui fazer um trabalho de escola, cada aluno deveria produzir uma biografia de si mesmo, e naquela época a professora deu um privilégio para a gente podia produzir o trabalho no computador. Eu estou falando, gente, de 1997, ok? E o Word 97, eu podia usar o Word 97, né? Então fui lá fazer o meu trabalho no computador, e eu digitei o trabalho, e, obviamente, meus irmãos, a minha parte no trabalho foi muito pequena. Quem me ajudou mesmo com o meu trabalho foi o meu pai, porque ele formatou o trabalho, ele botou a fonte do jeito certo, eu botei as ideias do jeito que eu achava, mas foi o meu pai que depois que corrigiu o meu português, que formatou tudo bonitinho, ficou até de tarde, né, porque hoje em dia é tudo muito rápido, mas ele ficou até horas a fio fazendo aquele trabalho para mim, para no outro dia ele imprimir, me entregar às 6 horas da manhã e falar: filho, está aqui. Quando eu chego na escola com o meu trabalho, eu bato no peito como se eu tivesse feito o meu trabalho. E entrego o meu trabalho para a professora, e não havia ali na minha fala pública nenhum agradecimento direto ao meu pai. Ele acabou ficando invisível. Mas lá dentro do meu trabalho tinha uma nota de agradecimento. E eu agradecia à minha família, agradecia aos meus pais, porque eles representavam muito mais para mim do que eu podia colocar em palavras. E eu lembro que depois que passou o tempo, e eu falei: poxa, eu não agradeci o meu pai. Aí eu virei para o meu pai e falei assim: pai, olha, desculpa, porque lá na hora de apresentar o trabalho eu não falei que você me ajudou até altas horas da noite. E meu pai falou assim: filho, não tem problema não, aquilo que você colocou lá no trabalho para mim já importa. É invisível, é no cantinho, mas é verdadeiro. Meus irmãos, será que nós só servimos ao Senhor quando a gente aparece? Ou nós somos capazes de servir ao Senhor mesmo quando ninguém reconheça o seu valor? Pais espirituais muitas vezes não serão reconhecidos. Pais espirituais, cuidadores, não serão tratados com o máximo de dignidade que eles deveriam. Mas é importante, meus irmãos, que eles saibam, meus amores também, vocês são meus amores. Eu estava lendo a linha de baixo aqui. Vocês são meus amores, eu amo vocês. É importante, meus irmãos, saber que o nosso reconhecimento vem do Senhor. Vem do Senhor. Paulo está falando tudo isso para mostrar para essa igreja: olha como o meu coração está dilatado por vocês. Eu tenho sofrido por vocês. Eu tenho me entregado por vocês. Eu tenho sido íntegro com vocês. Eu tenho falado a verdade em todas as circunstâncias com vocês. E eu tenho ficado bem invisível por amor de vocês. E ele termina dizendo no versículo 13: ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Meus irmãos, é impossível nós vermos este amor dilatado de Deus por nós, na cruz do Calvário, em Cristo Jesus, e agora vemos como Cristo nos alcança na vida de tantas pessoas utilizadas para te trazer até esse momento. Quando você começa a olhar para a sua história e ver como Deus tem cuidado de você por meio de cuidadores, como o coração de muita gente se dilatou, se alargou, para que você estivesse aqui hoje à noite, como é que você responde a isso? Eu quero ser bem específico, eu não quero deixar você só na teoria, não. Para pensar como é que você parou aqui.
Quantas pessoas te falaram o evangelho? Quantos pastores te pregaram a palavra? Quantos irmãos se dedicaram com afinco, orando por você, zelando por você? Ontem eu participei de um outro casamento e encontrei ali uma das cuidadoras, uma das missionárias que ao longo da minha vida inteira, ela cuidou do nosso ministério infantil na antiga igreja. E o nome dela é Edaci Camargo. E quando eu encontrei a Edaci ali, toda vez que eu vejo a Edaci, hoje ela está morando em outro estado, mas toda vez que eu vejo a Edaci, o meu coração se emociona, meus irmãos. Porque eu sei, a Edaci, ela é uma mulher de Deus, ela tem trabalhado na obra missionária infantil há muitos anos, mas talvez elas não saibam o tanto que a ação dela na minha vida contribuiu para que hoje eu fosse um pastor. E não somente um pastor, mas um filho de Deus, que ama a palavra de Deus. Pessoas que vão passando na nossa história e vão cuidando da gente. Gente que não é presteriana, gente que é assembleiana, metodista, presteriana, gente que nem crente é. Ou você não é grato a Deus pelos seus pais biológicos, que às vezes não são crentes, mas Deus colocou na sua vida para cuidar de você. Ou você não é grato a Deus pelos irmãos e primos com quem você tem que conviver, que às vezes não temem o Senhor, mas ainda assim são instrumentos do Senhor para te aperfeiçoar. Meus irmãos, Jesus tem dilatado o coração dele sobre nós de maneiras impressionantes. E a resposta é: qual é a justa retribuição? Dilatai-vos também vós. Nós temos que ser dilatados, irmãos. Nosso coração tem que ser largo. A igreja do Senhor precisa ser aquele espaço onde muitos cabem dentro da gente, para serem cuidados, tratados, amados, encorajados, instruídos, doutrinados, impulsionados. Tenho conversado tanto com os presbíteros, a gente fala muito sobre membresia, hoje teremos alguns irmãos que serão apresentados aqui. E às vezes a gente fica incomodado com as dinâmicas de membresia, um que está chegando, outro que diz que vai sair, e um monte de coisas, mas, meus irmãos, a gente não está aqui para prender ninguém, as ovelhas não são nossas. As ovelhas são de Jesus, e enquanto Jesus confiar essas ovelhas a nós, nós devemos pregar o evangelho a elas, tirar o espinho delas, amá-las, para que aonde quer que o Senhor as leve, sejam elas ou sejam vocês continuem fazendo o mesmo por outras pessoas, replicando o modelo de cuidado aonde quer que você vá. Sabe, meus irmãos, nós podemos não saber muitas coisas nessa vida. Podemos não saber quantas laranjas cabem na boca de uma pessoa. Podemos não saber quantas pessoas cabem dentro de um Unumilli, ou quantos japoneses de fato cabem no Japão. Mas você precisa saber de uma coisa: no coração dos santos tem que caber gente pra caramba. Porque os filhos de Deus, por mais complicados que sejam, incômodos como de fato são, eles precisam caber nesse útero da igreja. E da parte do Senhor, esse útero é bem flexível. Deus faz o que for necessário, move os órgãos daqui, estica dali, adiciona mais pele, porque a igreja é dele. E ele tem adaptado o espaço para sempre caber mais gente. Uma das grandes perguntas que eu faço na minha vida, estou pronto para ser surpreendido por ela, é: quando eu chegar no céu, quantos eleitos cabem na eternidade? Já parou para pensar? Faz um cálculo aí na sua cabeça agora. Quantos eleitos em toda a história da humanidade você acha que encontraremos nas alturas? Vai ser uma multidão a perder de vista. Você consegue imaginar essa multidão cantando a uma só voz, diante do Cordeiro Santo de Deus, exaltado, o Rei majestoso, que tem cuidado de nós todos os dias? Nós temos que ser como Jesus, meus irmãos. Nós temos que cuidar como Jesus. Tem que dilatar. Tem que dilatar. Que o Senhor nos ajude a sempre termos espaço para caber mais um em nossos afetos. E se você não tem sido muito dilatado, peça ao Senhor que hoje à noite comece a mudar isso. Que Ele te ajude, por meio do Espírito Santo, a ter os afetos mais inclinados e mais interessados no benefício do seu irmão e da sua irmã, para que nós juntos como igreja sejamos uma grávida de muitos gêmeos. Muitos gêmeos. E essa família de coelhos gospel dê brilho nos olhos. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus,
A tua graça é melhor do que a vida, Senhor. E a igreja do Senhor nesta noite, essa igreja de filhotinhos espirituais, está aqui pela graça do Senhor. Nós fomos gestados, Senhor, e temos sido cuidados pelo próprio Deus, que tantas vezes se manifesta a nós como um Pai amoroso, um Pai cuidador, um Deus que não poupa em usar figuras e imagens bíblicas para dizer que Ele é como uma mãe que cuida dos seus pintinhos, um Deus que tem o maior apreço pelos seus filhos e os coloca debaixo das suas asas poderosas. Senhor, temos experimentado o Teu cuidado ao longo de tantos anos, e nesta noite queremos começar a retribuir de uma forma diferente, Senhor. Rogamos ao Espírito Santo que alargue os nossos corações, que nos ajude a olhar com mais intensidade e sensibilidade para os irmãos ao nosso lado, para que possamos sofrer por eles, falar a verdade em amor a eles, e mesmo que sejamos invisíveis, que nós diminuamos para que Cristo cresça neles. Senhor, isso nós pedimos. Cremos que o Senhor pode fazer isso em nós, e nos colocamos à Tua disposição para obedecer a Tua lei e para cumprir as Tuas ordenanças. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse momento, nós gostaríamos de receber